Falemos agora acerca do capital humano gerado a partir do investimento infantil. Os investimentos em educação têm aumentado globalmente na metade do século XIX, porém apenas sob âmbito formal. São recentes os estudos que articulam desigualdade social e fundamentos educacionais. A fase da pré-escola é crucial para a formação do capital humano satisfatório para o crescimento socioeconômico de um país, ou seja, o PIB. No entanto, tem-se que nessa mesma fase são poucas as escolas que investem adequadamente nas crianças, seja a partir de professores especializados, longa jornada escolar, infraestrutura apropriada à educação infantil e subsídios estatais às famílias pobres. Noutros termos, quanto maior os investimentos feitos às crianças de 0 a 6 anos de idade, no que tange ao estímulo das suas habilidades e capacidades cognitivas, maior é o retorno que este adulto produzirá à sociedade. Em linhas gerais, menor será o gasto do Estado com a violência e serviços públicos de realocação de jovens no mercado de trabalho, visto a mão de obra qualificada já existente. As crianças oriundas de lares pauperizadas devem ser necessariamente foco principal das políticas públicas de educação, tendo em vista o baixo capital cultural, social e econômico das famílias. No comparativo entre os países, tem-se que os dados fornecidos pela OCDE demonstram que os países nórdicos investem 3 vezes mais na educação infantil em comparação aos países europeus, como França e Bélgica, especialmente nas idades de 3 a 6 anos, do que nas fases subsequentes de ensino. A ideia é homogeneizar a fonte que é o capital humano, no intuito de suscitar oportunidades iguais e alcançar maiores índices de produtividade através de políticas públicas que tendam a recuperar a defasagem educacional intergeracional. Em diversos países do globo, os jovens apresentam déficits educacionais em termos cognitivos e não cognitivos de aprendizagem, que destoam dos requisitos preconizados pelo mercado de trabalho. O problema não está na genética, mas sim nas políticas e instituições voltadas para a educação. Outra variável a ser considerada alude à questão da família. As desigualdades socioeconômicas predominantes entre as famílias ecoam quanto à equidade de acesso à escolaridade, ou seja, as famílias abastadas contam maiores chances de oferecerem um ensino de qualidade. Principalmente dedicam mais tempo e esforços a seus filhos, enquanto filhos de mães solteiras, adolescentes, bem como pais com baixa escolaridade tendem a apresentar déficits educacionais e a perpetuar a pobreza. Há a hipótese de que somente o capital econômico não é fator predominante à aquisição do capital cultural. Neste caso, o diferencial obtido por filhos de pais educadores, embora os rendimentos parentais sejam baixos, seus filhos herdam um bom capital cultural. De outro modo, para corrigir as assimetrias sociais, é dever estatal promover condições equânimes de educação aos diferentes estratos sociais, principalmente promover políticas públicas que beneficiem ou dê suporte às mães solteiras, a exemplo da isenção de impostos sobre seus proventos e a alocação delas no mercado de trabalho. Essa medida viria acompanhada de creches de alto padrão e de longa duração. Neste âmbito, tem-se que os cuidados externos, nos primeiros anos de vida, auxiliariam nos estímulos infantis, socialização pueril, bem como produziria a estabilidade da base familiar. Todos esses investimentos transpareceriam nos índices escolares subsequentes e na fase adulta. Por último, tem-se que esta proposta está intimamente ligada à questão do custo-benefício, ou seja, este é um investimento público que produz resultados de longa duração. As medidas preditas são mais eficazes quando inseridas universalmente
ou seja, destinadas a todos os indivíduos da nação. Quando as políticas preditas não atingem os objetivos iniciais de construir bases para educação infantil de qualidade e acessível a todos, se torna passivo o estímulo paralelamente de políticas públicas focalizadas aos grupos que estiverem fora do alcance delas. A ideia de investimentos públicos na educação, especificamente a educação infantil, é a que deve prevalecer, sendo este o segmento basilar da gênese do capital humano. No entanto, formulou que a partir do estímulo público, a inserção de mães solteiras ao mercado de trabalho e a inserção dos filhos de pais pobres em idade pré-escolar às creches, sendo essas creches com boa infraestrutura educacional, sendo o corpo docente composto por professores especializados, jornada de longa duração, conduziriam ao desenvolvimento pleno da criança e representaria a fonte de recursos imprescindível ao progresso nacional. Ainda sobre o quesito familiar, tem-se que todo este conjunto fomentaria não só o crescimento econômico da nação, mas também seria refletido no aumento da taxa de natalidade, haja vista a estabilidade produzida pelo conjunto das medidas propostas. Em termos econômicos, o investimento em capital humano contribui para a acumulação de capital. À guisa dos estudos econômicos, o capital humano, correlacionado ao nível de educação, ou seja, o conhecimento da população, passa a ser uma variável crucial no conceito e nos modelos de crescimento econômico, pois o aumento da produtividade da população está relacionado não somente à acumulação de capital físico, mas também de capital humano, que serviria de suporte para minimizar os rendimentos decrescentes advindos do capital físico. Neste prisma, a educação corrobora a redução das disparidades econômicas e ao fortalecimento das economias regionais, influenciando ganhos à população, elevando a produtividade do capital humano e também o nível de produtividade do capital físico. Em adendo, as novas técnicas e novas ferramentas de gestão requisitam trabalhadores capacitados que viabilizem a diminuição dos custos da produção, bem como fomente o crescimento produtivo, agregando o crescimento da economia. De outra forma, a teoria do capital humano prediz que a educação torna as pessoas mais produtivas, acrescenta a seus salários e influencia no progresso econômico. Ao analisarmos brevemente os avanços e retrocessos da educação brasileira, vislumbramos na Constituição a inovação quanto à competência da educação nacional residir em âmbito federal. Em concomitância, a União coube a elaboração das diretrizes e bases da educação nacional, porém a ênfase recaiu sobre o ensino secundário e superior. Dito isso, podemos recapitular o que foi dito nessa partição da nossa aula. Com a ascensão da Carta Magna de 88, há de se enfatizar, sobretudo em 1916 e 1996, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, ao inserir a ideia de educação básica que regimenta a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Ademais, na tentativa de ampliar a educação básica, o termo ensino pré-escolar foi substituído por educação infantil, pois esta reúne também a creche. No cômputo geral, para o orçamento fiscal ficou determinado o acréscimo de 5% para a União. Aos estados e municípios se manteve a cota de 25% da aplicação do orçamento. No que tange aos retrocessos, com a elevação dos municípios à categoria de ente federativo, foram concedidas competências tributárias mais abrangentes. De outra forma, aos estados coube o ensino fundamental e médio, bem como aos municípios, prioritariamente o ensino fundamental e infantil. A descentralização do ensino fez com que a captação dos recursos e a qualidade do ensino recaísse sobre as escolas municipais, haja vista o estímulo aos profissionais da educação que lecionavam para a educação básica, a exemplo do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Vale ressaltar
que o programa foi gestado no governo de Fernando Henrique Cardoso. Contudo, na tentativa de equilibrar a distribuição dos recursos entre estados e municípios, criou-se o Fundef, à época do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo do programa era a alocação de um fundo estadual que seria redistribuído entre os estados e municípios de acordo com o número de alunos da rede pública local. As consequências do programa foram a transferência de recursos para municípios mais pauperizados, ampliando o gasto por aluno, bem como houve o aumento da transferência dos alunos das escolas estaduais para as municipais. Em suma, ao fomentar a setorização e priorização dos recursos educacionais na educação fundamental em detrimento do ensino médio e superior, a medida mascarou a real transparência do PIB que deveria ser dada à educação, ou mesmo criou o processo de recalibragem interna. De outra forma, o governo privilegiou a educação fundamental, saúde e a previdência social. Em termos pragmáticos, segundo a OCDE, para possibilitar a educação de qualidade, os países em desenvolvimento é necessário a alocação de 10% do PIB à educação de forma balanceada. Dentre as ações possíveis para a captação de recurso está folga fiscal via redução de taxa de juros, aumento da receita de impostos, e o que corroboraria ao aumento do capital humano e ao desenvolvimento econômico e social da nação. Bem, pessoal, esta foi a nossa segunda aula. Nos veremos na próxima para finalizarmos os nossos assuntos acerca da problemática nacional. Fiquem com Deus e até mais.